Agora 1h05, toda a equipe de jornalismo, toda a equipe da Band se junta a partir de agora para prestar serviços e trazer as últimas informações sobre o avanço do coronavírus, do Covid-19 aqui no estado de São Paulo, no Brasil, uma pandemia que atinge e nesse momento traz reflexos para todo mundo. Eu estou aqui recebendo uma informação de última hora e eu peço atenção dos nossos telespectadores porque a Rádio Bandeirantes, com o repórter Lucas Herrero, confirma neste momento, por meio de fontes ligadas ao governo, que uma segunda morte por coronavírus acaba de ser registrada no estado de São Paulo. Trata-se de uma pessoa de 78 anos, uma mulher que estava internada na capital paulista. Ainda não há um posicionamento oficial do governo do estado, até porque uma entrevista coletiva está sendo aguardada para este momento na capital paulista, reunindo o secretário estadual de saúde e também os integrantes do grupo criado pelo governo do estado para tratar do assunto. Mais cedo, um outro caso envolvendo morte também foi confirmado, uma pessoa de 62 anos, um homem que estava internado em um hospital particular. Ele tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. A gente segue acompanhando essa informação e ao longo aqui da programação vai trazer mais detalhes para você. Daqui a pouquinho deve começar também a entrevista coletiva direto da capital paulista. 2 mortes registradas por enquanto, uma confirmada de maneira oficial, outra sendo antecipada pela equipe da Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma mulher de 76 anos teria perdido a vida e ao longo aqui deste plantão especial vamos trazer mais detalhes. A Karina Rica está posicionada na redação da Band+, ela que está abrindo espaço hoje do seu Band Cidade para esse plantão de notícias envolvendo o coronavírus e que reúne toda a equipe da Band. Karina, boa tarde para você, porque além desses 2 casos de morte apresentados até agora, Indaiatuba, aqui na nossa região, está investigando se uma paciente internada lá na cidade também morreu de coronavírus, não é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Indaiatuba investiga uma morte suspeita por coronavírus. Ainda não se sabe se essa mulher ela morreu por H1N1 ou se foi por esse coronavírus. Ainda está em investigação. Quem tem todos os detalhes dessa história para a gente ao vivo é o repórter Gustavo Carvalho. Gustavo, boa tarde. O que já se sabe dessa história, hein? Karina, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo ligado nessa cobertura intensa sobre o coronavírus. O que se sabe, Karina, é que essa morte foi registrada nas últimas horas na cidade de Indaiatuba. Uma mulher de 42 anos que apresentou sintomas de gripe no último dia 12 e foi para a unidade hospitalar. Ela ficou internada e evoluiu para o quadro de síndrome respiratória aguda grave. E agora a prefeitura segue aguardando o laudo final do Instituto Adolfo Lutz, já que ela foi submetida ao teste tanto para o vírus influenza quanto para o coronavírus. Vale a gente ressaltar aqui que ela era uma paciente de 42 anos, cardíaca e que também era diabética. Situação que agora a prefeitura aguarda, minuto a minuto, essa resposta até para dar andamento sobre novas decisões com relação ao coronavírus na cidade. É com você. Bom, Gustavo trazendo informações para a gente aqui, Karina e todos os nossos telespectadores acompanhando de perto todo o desenrolar dessa história. É importante que as pessoas tenham bastante calma, tenham bastante cuidado, bastante atenção nesse momento. Afinal de contas, a tendência já é clara de que números vão crescer, de que os números vão se modificar à medida em que o tempo passa. E o nosso trabalho aqui, enquanto jornalismo profissional, é trazer a melhor informação, a melhor apuração desse quadro e a orientação para você que está conosco aqui. A região, Karina Rica, também decretou estado de emergência a casos de cidades
onde as prefeituras estão se organizando de maneira diferente, né, Karina? Sim, aqui na nossa região, inclusive, tem 4 cidades em estado de emergência por causa do coronavírus. Isso permite que medidas mais efetivas, né, sejam tomadas. Vamos ver então o que essas cidades estão fazendo. Vamos conversar com a repórter Lucimeire Ramalho, porque é ela quem tem mais detalhes sobre isso. Boa tarde, Lucimeire. Oi, Karina, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha só, a decisão dessa vez foi tomada aí pelas prefeituras de Hortolândia, Sorocaba e também Valinhos, que decretaram estado de emergência. No final de semana, a cidade de Americana já havia decretado estado de atenção. Essa medida no que ajuda, né? Facilita aí para as prefeituras que podem comprar alguns bens, serviços e até insumos para combater o coronavírus sem a necessidade de licitação, que leva um tempo maior, né? Até fazer todo o processo, sair o processo aí de licitação para poder fazer esse tipo de compra. Então, com esse decreto, as prefeituras têm uma agilidade maior para essas compras. A situação nessas 3 cidades, para vocês terem uma ideia, olha só, na cidade de Valinhos as aulas estão suspensas a partir da próxima segunda-feira, a parte de esportes, cultura e também os eventos, todos cancelados, a parte de odontologia suspensa, atendimentos serão feitos somente para emergência e os veículos, né, os ônibus do transporte público estão recebendo limpeza 2 vezes por dia. Na cidade de Hortolândia, o serviço público para maiores de 60 anos e também para as grávidas estão suspensos aí por cerca de 15 dias, exceto para quem trabalha na área de segurança ou saúde. Na parte de educação também, a partir de segunda-feira, não tem aula em nenhuma escola. Esportes, lazer e entretenimento também tudo suspenso. Os exames eletivos também suspensos, né? Aqueles exames que têm a data marcada. E ainda as consultas de retorno também seguem suspensas, pelo menos por enquanto. Na cidade de Sorocaba também sem aula a partir do dia 23, com a suspensão das férias e licenças de funcionários ligados à área da saúde, eventos suspensos e também o fechamento de espaços públicos. E na cidade de Americana a mesma coisa, né? Os alunos não vão para as aulas, para a escola a partir da próxima segunda-feira, a cidade que segue em estado de atenção e grandes eventos também cancelados e as visitas em hospitais estão sendo monitoradas para ver a real necessidade e a situação de saúde das pessoas que vão até essas unidades para fazer as visitas, né? Situação complicada em algumas cidades que já estão se antecipando aí, né, Karina, para poder ter uma rapidez um pouco maior, caso haja necessidade de compra de algum insumo, de algum material para o combate ao coronavírus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucimeire, pelas informações. Está aí, então, né, as cidades da nossa região se mobilizando contra o coronavírus, tomando algumas medidas, suspendendo aulas, suspendendo eventos, tudo isso para tentar conter esse vírus e fazer com que o menor número de pessoas pegue esse vírus, né, Rodrigo? Que muita gente vai pegar, a gente sabe que muita gente vai pegar, mas tentar evitar diminuir esse número, né? É verdade, Karina. Eu estou recebendo agora alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que a partir de agora passa a enviar alertas também pelo seu sistema de comunicação, e a frase é a seguinte: evite ficar em locais com grande concentração de pessoas. O recado que se faz agora é para que as pessoas evitem a exposição ao vírus, para que a gente não tenha um pico de contaminação que possa comprometer o atendimento na rede de atendimento de saúde. É essa orientação nesse momento. E olha, até em razão de evitar a exposição, né, os órgãos públicos estão se reorganizando. Nós trouxemos que a Prefeitura de Jundiaí já reestruturou o seu atendimento, outros órgãos municipais também estão fazendo isso e os cartórios eleitorais de Campinas estão restringindo o atendimento. Tinha muita gente, né, de olho na renovação do título eleitoral, de olho no atendimento para que fossem feitas ali feitos os ajustes para o período eleitoral deste ano de 2020. A Laísa Diório já está comigo aí, pessoal? Só os casos excepcionais é que devem ser atendidos, não é isso? Laísa, boa tarde para você. Boa tarde, Salomão. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Segundo o porta-voz Cleano Cavalcante, dos 7 cartórios eleitorais aqui da cidade, o atendimento a partir desta terça-feira será apenas para casos excepcionais. As pessoas, obviamente, para saber se o caso dela é excepcional ou não, deve ligar pelo telefone, né, para a zona eleitoral que ela vota. Essa medida foi adotada justamente para evitar o risco de contágio do coronavírus e também para evitar a propagação do vírus. Cerca de 600 pessoas são atendidas diariamente nos cartórios eleitorais da cidade e agora essa medida foi tomada justamente por prevenção. Salomão.
Bom, a Laísa Diório trazendo informações ao vivo. É claro que todo momento é de prevenção e todos os órgãos públicos estão se orientando por meio das decisões da saúde, né, da Secretaria de Saúde. Bom, a Karina Rica continua aqui comigo, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos trazer para vocês aqui, dentro desse espaço especial do Band Cidade Primeira Edição, com o plantão de coronavírus na Band, nas plataformas digitais da Band, detalhes sobre como estão se comportando o comércio e outras instituições aqui da nossa região, e estamos aguardando o início de uma entrevista coletiva da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que vai atualizar a situação envolvendo a contaminação de casos e também o registro de morte já no Estado de São Paulo em razão do coronavírus. Rapidinho, a gente volta em instantes, você não saia daí. Olha, estamos aguardando aqui as últimas notícias sobre morte no estado de São Paulo, envolvendo pacientes que contraíram o coronavírus, o Covid-19. Em instantes deve se iniciar em São Paulo uma coletiva das autoridades de saúde. Enquanto isso, a gente gira a informação aqui na tela da Band+, e para você que segue nas nossas plataformas digitais, em bandmulti.com e também nas redes sociais, a Karina Rica está comigo, porque já há alteração, Karina Rica, no funcionamento de algumas instituições privadas também das cidades da nossa região, né? Exatamente, Rodrigo. O que se pede é para que evite aglomerações. Por isso, aqui em Campinas, alguns shoppings já começaram a anunciar restrições de horário de funcionamento por causa do coronavírus. Eles vão abrir um pouco mais tarde e fechar também mais cedo. Mas quem vai trazer todas as informações, todos os detalhes para a gente é o Eric Rocha. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Karina. É isso mesmo. Shoppings Iguatemi e Galeria vão começar a funcionar a partir de amanhã com horário de domingo, ou seja, do meio-dia às 8 da noite. Esse passa a ser o horário padrão dos shoppings. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, no programa 90 Minutos, a Adriana Flose, presidente da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, disse que vai atender ao pedido do comércio, vai atender o pedido do prefeito Jonas Donizete de flexibilizar o horário de entrada e saída dos funcionários, isso para evitar a aglomeração no transporte público. A SIC estima que o impacto no faturamento do comércio vai ser de 15% a 20% só neste mês de março, o que pode agravar com a proliferação do coronavírus. Tudo isso, então, tem muito impacto, né? O coronavírus com muito impacto aí no comércio, e os outros shoppings, por hora, não tem restrição, não tem alteração no horário de funcionamento. Karina. O Shopping Galeria, né, e o Iguatemi anunciando novos horários. Obrigada ao Eric pelas informações. A orientação é essa, né, gente? Quem puder evitar aglomerações, quem puder evitar de sair de casa, é o melhor negócio a se fazer, né, Rodrigo? Olha, o último lugar para onde as pessoas devem ir agora é exatamente o centro de saúde, né? Você só procure o posto de saúde, só procure o centro de saúde perto de você se você apresentar sintomas graves da gripe, apresentar sintomas graves da doença. Se você estiver com falta de ar, se você estiver numa situação delicada. Por quê? Porque você, de repente, está com uma outra contaminação por vírus, atacado por uma outra enfermidade e pode, né, se expor desnecessariamente ao vírus da Covid-19, ao coronavírus. Então é esse, né, o recado que se tem nesse momento das autoridades de saúde aqui no estado de São Paulo e em toda a nossa região. Lembrando que cidades que já decretaram emergência, como a Americana, como também cidade de Valinhos, ainda não divulgaram atualização de números. E por falar na atualização de números, nós vamos à capital paulista, onde Davi Wippe, o secretário estadual de saúde, falam nesse momento sobre o registro de morte em razão do coronavírus no nosso estado. Vamos acompanhar. 14 horas. Então nós vamos seguindo um a um, por favor, uma pergunta por veículo, e assim que chegar às 14 a gente encerra. Obrigado. Quem é o primeiro? Lucas Josino, Rádio Bandeirantes. Agora quem fala é o secretário estadual da saúde, José Henrique Guerra, que vai responder a pergunta de um jornalista. Por favor, diga para quem é a pergunta. Oi, tá oi, bom? oi. Obrigado.
funcionou, agora sim. Oi, boa tarde a todos. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes. Doutor Davi Wip, por favor, esse homem que morreu de 62 anos, quando ele contraiu o coronavírus? E uma outra pergunta também, em números oficiais, quantas pessoas aqui em São Paulo estão em estado grave? Deixa eu responder ao contrário, que isso foi um problema que nós enfrentamos hoje. Esta pandemia, ela afetou no primeiro momento a rede privada, que é a rede conveniada e hospitais privados. Isso já era absolutamente esperado, por conta que são indivíduos que vieram de outros países, então nós já esperávamos isso. Nós não temos, nesse momento, o número de graves internados em São Paulo, porque estão, obviamente, em hospitais privados. É outra coisa totalmente diferente do sistema público. Nós fomos comunicados desses 5 casos hoje, formalmente hoje. E não adianta ligar para o telefone, olha, morreu, não é assim. Para nós entendermos que a comunicação é oficial, tem que vir o relato, pode ser por WhatsApp, pode o meio que for, mas por timbre da instituição é assinado pelo diretor clínico. Então é assim que funciona. Então, o que nós temos nesse momento é que nesse hospital privado existem 5 óbitos, 1 confirmado pelo coronavírus. Segundo é Felipe Pereira da Moca. Sou eu, secretário do senhor mesmo. Diante desse caso confirmado, agora está sem microfone. há alguma possibilidade de agora sim, o microfone chegando, ele vai poder fazer a pergunta. Há alguma possibilidade de novas medidas de restrição de circulação de pessoas em São Paulo? Vocês vão tomar alguma providência? Veja bem, não em função da questão deste óbito. Nós já até esperávamos que ocorressem óbitos, né? Esperamos. Isso deve acontecer. Nós estamos vivendo numa epidemia e nessas condições os óbitos acontecem com certeza. As restrições que foram feitas, elas foram progressivas, começaram com as aulas e com aglomerações com X número de pessoas, ou acima de X número de pessoas. Agora isso já mudou, não tem mais esse limite inferior, todas as aglomerações, e assim, gradativamente, conforme a necessidade da questão epidemiológica, é que nós vamos aumentar ou diminuir as restrições de circulação, procurando evitar a transmissão do vírus. Então, nós estamos trabalhando neste cenário, e não dos óbitos, entendeu? Só completando a pergunta, início dos sintomas dia 10/3, internação 14/3 e o óbito, que eu falei, 16/3. Pois não. Sintomas 10 de março, internação 14 de março, óbito 16 de março. Ok. Foi direto. Isso aí. Eduardo Campos, TV Cultura. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Quantas pessoas estão internadas em UTI e qual que é a situação dessas pessoas? Eu vou insistir na resposta. Nós não temos controle da rede privada nesse momento. Discutimos até no grupo assessor hoje e contingência como fazer isso. Mas nós precisamos ser informados pela rede privada. Então, existe informação de um desses hospitais e não existe dos outros. Eu, por exemplo, eu não sei de outros hospitais privados, nem a Secretaria não falou. Nós não temos essa informação. Carla Ramil, TV Brasil. Aqui. Nós temos a informação de que 2 mulheres teriam também morrido por conta da suspeita do corona, uma em Suzano e outra que teria falecido no PS de Tatuapé. Além de uma nota divulgada ontem pela Prevent Senior, que 4 pessoas haviam falecido e também suspeita. Essas 2 outras mortes das mulheres também estão sendo investigadas? O óbito do Hospital Tatuapé já foi confirmado vírus da influenza, não era corona. Não temos informação de Suzano, não recebemos informação de Suzano.
E os outros, como o Davi já falou, os outros óbitos da mesma instituição, eles estão sendo investigados. A gente precisa receber a notificação para poder constar na nossa conta, nos nossos boletins. Marcela Raal, CNN. Oi, boa tarde. Eu queria saber do secretário ou da VUIP o que muda na prática com a confirmação desse óbito. A gente está ao vivo pela CNN Brasil. Veja, infelizmente os óbitos são esperados. Do ponto de vista de postura do comitê, do secretário correspondente do Estado, isso não muda nada. Óbvio, lamentamos muito o óbito, mas nós temos que trabalhar, inclusive, com os dados de conhecimento. Se vocês notarem, foi uma evolução rápida. Isso cria conhecimento para medidas e providências que devem ser tomadas. Como se tratou de um óbito comunitário, acho que isso nos leva a reforçar as medidas de prevenção, as mesmas que o Dr. Davi vem falando diuturnamente para toda São Paulo, todo o estado de São Paulo. Então, nós temos que reforçar cada vez mais essa questão das medidas de prevenção, principalmente por se tratar de um óbito comunitário. Acho que uma coisa para completar o secretário é, primeiro, lastimar muito o óbito e a consideração aos seus familiares, que isso para nós é tudo muito triste. Mas este óbito, infelizmente outros virão, não devem criar pânico na população. Essa é uma circunstância de quem lida com doente grave. E muitas vezes a gripe se torna uma doença grave, à semelhança da influenza. Os Estados Unidos têm uma média de 30 mil óbitos por influenza por ano. Esperamos que não tenha mais nenhum óbito em São Paulo. Mas a contingência de cuidar de doentes graves implica em ter perdas. Então, isso não muda nada no Estado, da forma de entender a pandemia, e não deve chegar à população como algo inesperado e criar uma situação de pânico, porque não é assim. A outra coisa que eu queria considerar, que infelizmente esse óbito se enquadra naquilo que nós já sabíamos. Um homem de mais de 60 anos com comorbidades. Quais? Eu já falei, mas falo de novo. Ele era um diabético e um cardiopata. Bruno Ribeiro, do Estadão. Doutor Davi, eu queria insistir num tema tratado na coletiva de ontem. Até diante dessa resposta surge um número exato dos doentes em estado grave e tal, que é a história do teste. Tem algum avanço nisso? Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor, se for possível, a dificuldade do Estado fazer os testes de todo mundo e se fazer esses testes não ajuda a ter um diagnóstico mais claro da situação como um todo. Eu vou trazer primeiro o que o grupo, eu ia deixar para outro momento, mas o grupo acabou de discutir, esse grupo que eu coordeno, que presta assessoria ao secretário-governador. Nós entendemos que é adequado tentar ampliar os centros de diagnóstico. Isso tem uma missão para 4 do grupo para avaliar esta possibilidade. Mas eu insisto no que eu venho falando. Existe o mundo ideal, existe o mundo real. O mundo ideal, todos nós queremos. Fazer exames para todo mundo. Isto não é real. É só ver os números que foram nos apresentados hoje do Adolfo Lutz, quase 3 mil amostras, e a maioria dos exames não deu coronavírus, deu influenza AB, 30% de influenza AB. Você corre o risco de estar fazendo exame resfriado. Então, bem, nós vamos tentar ver a capacidade do Estado de ampliar, entendendo que existe uma realidade, não é? E que existe o ideal. Todos nós objetivamos o ideal, todos nós, mas dentro das possibilidades. Então, essa conversa tem que ser sempre de muito bom senso. Quando você fala com pesquisadores, óbvio, eu também, eu quero um mundo ideal. Mas quando fala com o gestor público, ele tem que dar o limite que ele tem. O limite federal, o limite estadual e o limite municipal. Todo mundo vai atrás de recursos, todo mundo quer ajudar.
Mas isso tem que se transformar numa coisa prática e executiva. Não, deixa eu explicar uma outra coisa. Eu pediria para o Paulo explicar, porque acho que no âmago dessa questão está a finalidade do Laboratório de Saúde Pública. O Laboratório de Saúde Pública. Bom, você está acompanhando aqui na tela da Band a entrevista coletiva das autoridades de saúde do estado de São Paulo sobre a morte confirmada no estado de São Paulo e pelo menos outras 4 mortes investigadas suspeitas de terem sido ocasionadas pelo coronavírus. A programação da Band dedicada à cobertura deste caso ao longo do dia e a partir das 4 da tarde, um especial. Você vai acompanhar mais informações aqui na tela da Band+, o intervalo. Na sequência, a gente chega com o Bastidores do Poder. Até já.